Meu nome é Luísa e eu vou falar sobre o Henri Vallon, né, que foi um dos principais teóricos colaboradores da teoria cognitivista. Ele foi um médico, também filósofo e psicólogo. Ele atuou bastante nessa área da psicologia, inclusive na psicologia genética. O Vallon nasceu em 1879 e faleceu em 1962. Ele dedicou-se ao estudo da criança, tendo em mente, acreditando que fosse a melhor forma de compreender quando que surge, qual que é a origem dos processos psíquicos que ocorrem na mente humana, né? Então, o Valon, ele depois vai defender que a escola deve oferecer um ensino integral, né, que envolve três áreas de formação, que é a afetiva, intelectual e social. E isso é um diferencial, a afetividade é um diferencial proposto pelo Valon, porque em teorias anteriores, o Valon não. Ó, a, eles não achavam que a afetividade fosse um ponto importante para ser estudado, né, enquanto desenvolvimento humano, né? Então, o Valon ele vai dizer que não, peraí, afetividade, e diferente do que geralmente a gente pensa, né, que são os sentimentos de gostar e não gostar de alguém, não, afetividade é tudo que afeta a gente. Então, nós somos afetados positivamente e negativamente por tudo, por todos os processos, por todos os elementos que compõem o nosso organismo, né? Nossa mente como organismo e ao nosso redor, ao nosso contexto em que estamos inseridos. Então, o, o Valon, ele vai mostrar que o nosso desenvolvimento sofre interferência pelos elementos internos, por exemplo, fome, ou os pensamentos ruins, ou a depressão, ou não, né, não nesses termos que a gente conhece hoje, mas ele através por exemplo, das lembranças. E somos afetados por também elementos externos, que é a forma como o outro me olhou hoje, a forma como o fulano se dirige a mim, a forma como algo foi dito para mim. Então, tudo isso faz parte do meu desenvolvimento, do nosso desenvolvimento como seres humanos, né? E ele colaborou para o pensamento, para a psicologia genética. E eu só queria diferenciar a psicologia genética do, do que o estudo do Piaget já falava, que era a epistemologia genética. As duas são relacionadas, só que existe uma diferença. Bem resumidamente, assim, a psicologia genética, que é a área que o Valon contribuiu, ela procura estudar as origens dos processos psíquicos do nosso corpo. E a epistemologia genética proposta pelo Piaget, ela basicamente estuda a origem do conhecimento. Então, a epistemologia genética, ela quer saber em que momento se dá em que o ser humano passa de não conhecimento para um estado de conhecimento. Então, essa é a diferença entre as duas.
A epistemologia genética, então, proposta pelo Piaget, ela busca entender como os indivíduos constroem conhecimento, ou seja, como eles passam desse estado de não conhecimento para o estado de conhecimento. E a psicologia genética se interessa em compreender quais as origens dos processos psíquicos, o que se dá antes do conhecimento. Antes de eu abrir a boca para expressar aquilo que eu penso, quando que isso surge? Por que que surge? O que que acontece nesse meio termo aí, né? Para que de fato resulte em um pensamento da pessoa. Bom, agora o desenvolvimento do pensamento da criança. O Vallon, ele vai falar que o desenvolvimento da criança ele não acontece continuamente, ok? Por quê? Porque passa por crises e conflitos. Ele entende que os processos psicológicos eles têm uma origem biológica, né? E que são possíveis de entender, mas que são possíveis de entender quando a gente está inserido num contexto. Então, é biológico que eu vá desenvolver que eu tenha essa capacidade de pensamento. Porém, o meio em que eu estou inserido, ele colabora para este pensamento. Então, é uma relação entre esse psíquico nosso com as influências que a gente vai, né, ao decorrer da vida. Então, olha aqui, as condições orgânicas e as exigências sociais influenciam no desenvolvimento psíquico, né? E o que vai ser esse desenvolvimento psíquico? O que vão ser esses conflitos que o Vallon está falando? As crises e conflitos são um amadurecimento do nosso sistema nervoso, tá? Que até certo, a gente vai falar de estágios ainda, né? O estágio do desenvolvimento da pessoa, mas só para adiantar, essas crises e conflitos, elas são amadurecimento do sistema nervoso que ele é até certa época vai sendo, como é que fala? Induzido, influenciado, e ele vai percebendo novas possibilidades. Então, eu vou dar um exemplo bem ridículo, vamos dizer assim, que, por exemplo, se eu nunca comi um brigadeiro, então aí hoje eu experimentei um brigadeiro. A partir desse que hoje eu experimentei o brigadeiro e gostei, achei que saboroso, achei a textura, sabe, agradável, enfim. E então o meu cérebro agora, ele conhece o que é o brigadeiro. Então agora ele vai o quê? Produzir a necessidade. Então, o ser humano é assim, ele vai se desenvolvendo e no início, ele vai imitando. É uma espécie de imitação do adulto, né? Então, a gente tem a fase da imitação. E depois dessa fase, a gente tem a fase que, de fato, a gente desenvolve um pensamento que é nosso, né? Que é próprio e não é simplesmente porque o outro fez. Agora vamos falar um pouco da formação integral, que eu havia citado, né? O Vallon, a proposta dele para o ensino é que o ensino englobe formação afetiva, formação intelectual e formação social. Essa afetividade, ela vai ser algo biológico, porque nós sofremos com os elementos internos, ok? Nós somos afetados por elementos internos, que são
um resultado de processos do nosso corpo e vamos ser também afetados por elementos externos, né, do social, da cultura que está ao nosso redor. E aí, a parte intelectual tem a ver com aquilo que nós vamos ser estimulados, né? Por exemplo, por um professor. E aí aquilo vai estimulando até que um momento eu forme o pensamento. E além do social, que é a forma como eu me manifesto na sociedade, né? Os estágios de desenvolvimento infantil. Então vamos falar disso. As principais características dos estágios de desenvolvimento infantil apresentados pelo Vallon, nós vamos ver agora. E ele fala que em cada estágio a criança ela interage com o seu ambiente de formas específicas. E aí a cada estágio ele está se formando, né, crescendo, amadurecendo para que ele possa enfrentar um novo estágio do desenvolvimento. Então, cada estágio é uma espécie de preparação para o estágio seguinte. Mas, ao mesmo tempo, o Vallon sempre destaca que existem as descontinuidades, né? Um pouco diferente do Piaget, que ele acredita que o ser humano se desenvolve continuamente, né? Já o Vallon não, ele fala assim, olha, o ser humano ele vai passar por crises, e essas crises também colaboram para o desenvolvimento dele. Então o Vallon fala assim, que o desenvolvimento ele alterna entre fases de introspecção, né, em que o indivíduo ele volta para si mesmo, e outras fases de extroversão, né, os quais os indivíduos se voltam mais para o mundo externo, né? Pro... Aí esses processos eles vão variar, né? De pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo, porque cada indivíduo funciona de uma forma. Então ele estabelece mais ou menos as idades, né, dos estágios que a gente vai falar agora, mas isso é muito individual, né? Porque cada um passa por situações diferentes, né? No processo do seu desenvolvimento enquanto indivíduo, enquanto identidade, né? O primeiro estágio que o Vallon se refere é o estágio impulsivo emocional, que ele data de 0 a 1 ano, né? Eu coloquei alguns tópicos que nesse estágio a criança começa, o bebê, né, começa a produzir os reflexos involuntários e impulsivos, a afetividade com os cuidadores e a socialização. Então, a socialização, ela começa lá no início, né? Não existe isso de primeiro ele é indivíduo, depois ele é social. Para o Vallon, não. Para o Vallon, ele já começa o processo de socialização lá no início, tá? No início da vida dele, do desenvolvimento do bebê ali, né? Então, nos primeiros 3 meses, o bebê ele realiza esses movimentos impulsivos, né? São reflexos, muitas vezes. E aí, pouco a pouco, ele começa a responder afetivamente aos cuidadores. Então, aquela questão da afetividade que a gente falou, o bebê chora. E aí,
a gente sabendo que a afetividade é o seguinte, o bebê ele chora porque ele tá querendo alguma coisa. Só que ele não consegue expressar verbalmente, ele ainda não passou, né, por essa fase, por esse estágio do desenvolvimento em que ele vai agora verbalizar o que ele quer. Então, nesse momento, a afetividade ela dá por esses impulsos, por esse choro, pela gritaria do bebê. Então, vai afetar o cuidador e vai afetar o bebê. Então, nesses primeiros meses, o pai e a mãe ali, geralmente, eles começam o quê? Começam a entender o que o bebê quer, né? Por que tá chorando agora? Será que ele tá precisando trocar a fralda? Será que ele tá com fome? O que é, né? E a forma como esse cuidador vai agir diante dessa necessidade do bebê é que vai influenciar na forma como esse bebê vai se desenvolver, né? No psíquico. Aí aos 3 meses, por exemplo, a criança começa a dirigir sorrisos às pessoas. Então ela está interagindo com o meio dela, com o social já. Por isso o Valon fala que o bebê já começa o processo de socialização, né? Não é só depois. A função inicial da emotividade é mobilizar a mãe para atender às necessidades do bebê. Isso é afetividade, né? O bebê ele vai reagir de uma forma para que ele afete a mãe dele, né? Chama a atenção da mãe dele para receber o que ele precisa. Apesar da comunicação ela ser bem primitiva, emocional, ela é o que faz o bebê entrar para a cultura que ele está exposta, né? Então é a partir daí. E aí o Valon vai falar que o indivíduo, ele primeiramente ele é social e depois ele é individual, porque no início ele é dependente das pessoas que estão em volta dele. Então ele é um ser que precisa se socializar de qualquer jeito, né? Mesmo que seja dessa forma, como falei, que é essa expressão primitiva, essa comunicação primitiva que não é verbalizada, mas é a partir desses impulsos aí do corpo, né? Dessas expressões faciais e tal. E depois ele se individualiza porque aí ele já passou por esse processo em que ele recebe, né? Porque ele não consegue fazer nada sozinho. Depois ele imita e, enfim, ele se torna esse indivíduo, né? Porque ele já formou ali, já passou por esses estágios do desenvolvimento. O segundo estágio é o sensório motor e projetivo, de 1 a 3 anos. Eu coloquei 3 tópicos: exploração do ambiente físico, criança aprende a segurar coisas e a se deslocar, e o desenvolvimento das capacidades cognitivas. A exploração do ambiente, ele se acentua à medida que a criança é estimulada. Por exemplo, quando começa a engatinhar, né, ela é estimulada a se deslocar, né, a segurar as coisas. Então ele começa, tudo criança quer pegar, né? O bebê quer pegar em tudo, porque é tudo muito novo. Então ele está se familiarizando com aquele ambiente que ele está inserido, né? E o desenvolvimento das capacidades cognitivas da criança está em franco andamento, explorando o mundo através dos sentidos e das habilidades
motoras. Então é até o ponto em que o corpinho da criança permite isso, né? E aí é que vai começar a querer desenvolver linguagem, né? Porque ele começa a sentir tudo, tanto na questão da comunicação, quanto nessa questão do tato e tal. E aí o bebê, ele começa a querer balbuciar, né, as coisas. Então começa aquelas primeiras palavras, né, da criança. Então o desenvolvimento dela cognitivo ali para a linguagem, né, já essa nossa habilidade inata, né? Agora o terceiro estágio é o estágio do personalismo, né, de 3 a 6 anos. É o desejo por autonomia, fortalecimento do vínculo com a família. É assim, nesse estágio a criança, ela quer autonomia, mas ao mesmo tempo ela ainda precisa de ajuda para poder fazer as coisas. Então, ao mesmo tempo que ela busca essa autonomia, ela também estabelece um vínculo com a família, que é o momento, né, em que forma a personalidade dela, que ela vai olhar para o pai, para a mãe, para quem cuida dela, de forma que isso dali vai estar influenciando em como ela vai formar essa identidade, né? Mas ela começa, o pensamento começa a voltar para ela mesma e não só simplesmente aqueles impulsos como o bebê, né? Mas também não, mas também ela vai para um lado social, né? Porque ela precisa da família ainda. Então é o início ali que a criança começa a discordar das regras, né, que tem no local. E a criança imita a forma de ser e de pensar dos pais, dos professores, dos coleguinhas, enfim. Então a imitação começa nesse estágio, né, de 3 a 6 anos. O próximo estágio é o estágio categorial, de 7 a 12 anos. Eu coloquei 3 tópicos também: explorar e conhecer os objetos e o meio físico e social, explorar ações novas, memorizar coisas intencionalmente. Então é aquele momento que o ser, que o indivíduo, ele, por exemplo, eu lembro na época da minha escola que eu tinha uma colega em específico, e aí ela queria começar a falar palavras muito diferentes, né? E aí o professor de literatura, ele amava, assim, ele sempre com umas palavras mais difíceis, e aí ela ia decorando sempre aquilo para que ela pudesse usar depois com a nossa professora de português. Então, a criatividade é explorada, mas ainda tem uma certa aquela necessidade de imitar, né? Nessa fase, a inteligência e o interesse pelo mundo externo são aspectos que predominam, né? Ao contrário da afetividade do interesse pelo mundo interno. Então, o indivíduo nesse processo, ele está querendo interagir, né, com o mundo, e ele não olha tanto para si. Com o desenvolvimento da inteligência, a criança avança para um pensamento abstrato. Ela ganha controle de habilidades como a memória voluntária. E agora no estágio da adolescência
estágio da adolescência. Se não me engano, é o último estágio que o Valon se refere. Isso mesmo. Eu coloquei aqui os hormônios sexuais, a personalidade e a identidade. Esse estágio da adolescência a partir dos 12 anos. É um estágio em que a gente tem modificações corporais que vão colaborar para essa questão dos hormônios sexuais, né, o surgimento dos hormônios sexuais, que vão influenciar nas atitudes e no desenvolvimento desse ser humano. Em função disso, há uma ruptura do equilíbrio afetivo. O adolescente, ao contrário da criança, que gosta de imitar, que gosta de estar perto ali do adulto, dos adultos, o adolescente ele quer ser diferente, ele quer se diferenciar. Então, tudo que ele puder questionar, ele vai questionar. Tudo que ele puder fazer diferente, ele vai fazer. E aí começam as inquietações por conta dos desejos, a questão da sexualidade. E esse processo é o que vai, de fato, colaborar. Não, tudo colabora, né, gente? É o desenvolvimento por completo. Mas a identidade dele, ele começa a se questionar: quem sou eu, né? E aí é importante, o Valon fala que os adultos, que as pessoas que estão ali como referência, né, de um adulto, possam entender a necessidade do adolescente, né, saber compreender o porquê que ele está questionando tudo. Não é porque ele não gosta de você ou porque ele vai ser uma pessoa ruim, enfim, mas porque ele quer se conhecer, né? Então, a criança procura identificar-se com os adultos, e o adolescente não, ele quer ser diferente, né? Ele busca a autoafirmação. E o Valon afirma, então, que o desenvolvimento ele não se encerra na adolescência, tá? Ele permanece por toda a vida do indivíduo. A afetividade e a cognição estarão sempre em movimento. Então, tudo que nós passamos internamente e externamente vão colaborar para o nosso desenvolvimento. É isso.